This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Boa noite, meu querido irmão, graça e paz, que a alegria da presença do Senhor possa nos conduzir neste culto de forma que Ele seja exaltado e glorificado, que a alegria do Senhor em nossas vidas seja a sua própria presença, e nada que seja relativo a esta terra, a esta vida, às nossas próprias expectativas, e sim, o Senhor, que Ele seja o motivo da nossa alegria. Eu quero começar este culto hoje à noite agradecendo a Deus pelo cuidado, agradecendo a Deus pelas bênçãos, porque apesar da pandemia e seus efeitos tão danosos, Deus Ele tem cuidado de nós. Então eu queria começar esse culto já reconhecendo que Deus, por sua graça, tem abençoado as nossas vidas, tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos conduzido a vitórias, e mesmo diante das dificuldades, o Senhor não nos tem desamparado. Então, eu entendo que nós precisamos reconhecer o agir de Deus, que puramente por graça tem nos abençoado de uma forma tão especial. E também agradecer a Deus porque podemos cultuá-lo livremente, apesar de não podermos estar juntos, presentes, reunidos para adorar ao Senhor, mas não somos impedidos de adorar ao Senhor, e ninguém jamais poderá nos impedir de adorar ao Senhor, nem as circunstâncias, nem os problemas, absolutamente ninguém, nem o diabo, nem demônios, ninguém pode nos impedir de adorar a Deus. A única situação talvez que a gente leve em conta é a nossa própria realidade. Os nossos sentimentos, a nossa permissão ao desânimo, a nossa permissão ao afastamento de Deus. Então, se há alguém que de alguma forma vai interferir na nossa adoração a Deus, esse alguém sou eu, esse alguém é você. Mas que não seja esta a realidade de hoje à noite. Que você e eu possamos oferecer ao Senhor o melhor do nosso culto, dando a Ele e oferecendo a Ele aquilo que nós temos de melhor. O melhor em nossas orações, o melhor em nosso louvor, o melhor em nosso coração, que realmente seja para o Senhor. Mateus, ele registra, assim como Marcos e Lucas também, uma situação em que Jesus ele entra em Jerusalém de uma forma, intitulada a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E a narrativa em Mateus, no capítulo 21, a partir do verso 4, está assim: Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde, assentado sobre uma jumenta, sobre um jumentinho, filho de um animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre ele puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. Muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Que possamos adorar ao Senhor desta mesma forma, apesar de Ele não se apresentar como um rei, que vem suntuoso entrando em Jerusalém, mas humilde montado em um jumentinho. No entanto, a questão não era como Jesus se apresentava, e sim quem Ele era. E diante da realidade de quem Ele era, é que os discípulos e esta multidão que vai à frente ou que o segue, adoram-no por ser o Deus. Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Que assim também possamos bendizer e adorar ao Senhor. Nós vamos orar, consagrar o nosso culto e logo em seguida cantaremos o hino, o cântico baseado neste texto. Vamos orar?
Obrigado, grande Deus, pela oportunidade tão maravilhosa que nós temos de, nesta noite, adorar ao Senhor. Ó Deus, parando para que com outros irmãos possamos te adorar, ainda que não juntos, reunidos, mas, ó Deus, unidos em espírito, nós te adoramos hoje à noite. Te agradecemos por tantas bênçãos, Senhor, te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos pelos livramentos, te agradecemos pelas provisões, te agradecemos por seres um Deus tão grande, tão poderoso, exaltado, soberano. Dominas, ó Deus, soberano sobre tudo e sobre todos, nós cremos assim. E por seres esse Deus tão poderoso, soberano, nós humildemente te adoramos, reconhecendo a tua grandeza, reconhecendo, ó Deus, a tua majestade, a tua glória, a tua santidade, os teus atributos, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo os feitos do Senhor por graça em nosso favor. E assim rendemos a ti a nossa gratidão, oferecemos a ti o nosso culto e te adoramos no bendito, no precioso, no poderoso nome daquele que vem em nome do Senhor, o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem em nome do Senhor. E com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem em nome do Senhor. E com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Irmãos, eu gostaria de, diante da circunstância que nós estamos vivendo, tanto de pandemia, tanto de igreja que se esfria, igreja do Senhor que se esfria, diante de circunstâncias tão adversas, eu gostaria de fazer deste um culto realmente de oração. Termos períodos de oração. E como nós não estamos juntos, então nós ofereceremos a você a oportunidade de onde você estiver, orar. Fazer a tua oração. E sempre um irmão vai encerrar esses momentos orando em forma audível, para que juntos possamos acompanhar e dizer amém em cada período que nós encerramos, confiados de que Deus nos ouvirá em cada momento de oração. Então eu gostaria de que hoje à noite você se dispusesse a orar, reservasse esse tempo realmente para orar, não se ocupasse com outras coisas da sua casa, das suas necessidades, dos seus compromissos, das suas tarefas, não, que você se dedicasse ao culto. Hoje nós estamos vivendo essa realidade gritante de uma necessidade urgente de intensificarmos a nossa oração. Precisamos intensificar a nossa oração. Não que não estejamos orando, eu creio que todos nós estejamos orando e clamando a Deus e buscando a Deus, mas precisamos intensificar, porque esta, sem dúvida, é a nossa maior arma, a oração. É o que melhor nós temos para vencer as nossas batalhas, as nossas adversidades, os nossos conflitos, as nossas guerras, é o que nós temos de melhor, tanto aquelas que são travadas pessoalmente, individualmente, quanto essas que são travadas coletivamente, socialmente, ou seja, abençoando outras pessoas também. Então eu gostaria de te convidar a
se dedicar, se dispor a orar e fazermos deste culto realmente um culto de oração. O profeta Jeremias, quando aquele povo de Israel estava cativo na Babilônia, ele escreve uma carta para o povo, e no capítulo 29, o verso 13, ele vai dizer: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o verso 14 ele começa dizendo: e serei achado de vós, diz o Senhor. Então que possamos buscar ao Senhor com todo o nosso coração. Este primeiro período de oração, eu gostaria que nós focássemos a igreja de Deus, o povo de Deus, as nossas famílias. Vivemos um tempo em que o povo de Deus parece que está em conflito consigo mesmo, em que nós nos ocupamos mais com as nossas realidades e problemas, e com isso esfriamos espiritualmente, do que com a nossa necessidade de intimidade com Deus, a dependência de Deus. Então eu gostaria que neste momento você se aplicasse para orar pelo povo de Deus, pela igreja de Cristo, pelas nossas famílias. E no final nós estaremos encerrando com uma oração em voz audível aqui nessa transmissão. Clame ao Senhor, busque ao Senhor com todo o seu coração. Boa noite, irmãos. Vamos orar pela Igreja de Cristo e pelas famílias. Senhor, meu Deus, meu Pai, peço e agradeço, ó Deus, mais esse dia de vida, ó Pai. Esteja, ó Pai, nos abençoando, ó Pai, enchendo, ó Pai, com o seu Santo Espírito, ó Pai. Eu venho a Ti, ó Deus, pedir, ó Pai, pelas nossas famílias, ó Pai, por tantas que estão, ó Pai, se desviando, ó Pai, do seu caminho, ó Deus. Esteja abençoando eles, ó Pai. Esteja, ó Pai, dando, Pai, a sua força, ó Pai, o teu entendimento, ó Pai, para essas famílias, ó Deus. Esteja abençoando nossa igreja, ó Pai, que mesmo nesse tempo de pandemia, ó Pai, possamos, ó Pai, estar sempre firmes em Ti, ó Deus. Só Tu, ó Pai, é um Deus maravilhoso, ó Deus, que pode, ó Pai, nos dar força para podermos vencer esse momento tão difícil, ó Deus. Esteja abençoando, ó Pai, também as pessoas que estão doentes, ó Pai. Esteja com eles, ó Pai, tocando, ó Pai, abençoando, dando a cura, ó Pai. Eu peço a Deus que esteja, ó Pai, conosco, ó Pai, no decorrer dessa noite, ó Pai, nos abençoando e nos dando livramento, ó Pai. Peço por tudo e agradeço no seu santo e Espírito, ó Pai, hoje e sempre. Amém. Como um manancial
Irmãos, depois do primeiro momento de oração, depois dessa inspiração musical com a Dani, eu queria te convidar a um segundo momento de oração. E nesse segundo momento eu queria só fazer uma breve reflexão à margem daquilo que Abacuque vivia na sua sociedade. Talvez Abacuque ele viveu numa sociedade muito próxima ao que nós estamos vivendo hoje, uma sociedade corrompida, distante de Deus, onde parece que o ímpio prospera, a sentença é sempre pervertida, corrompida e parece que Deus não está fazendo nada. Quando na verdade essa era a visão do profeta Abacuque. E ele no capítulo 1, verso 2, ele vai dizer: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vergonha? Porque a destruição e a violência estão sempre diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Essa era a visão do profeta Abacuque. Deus não deixa de falar com o profeta, pelo contrário, Deus abre os olhos do profeta para que ele entenda que Deus tem um projeto e o que Deus estava fazendo, um dia todos saberiam, inclusive o profeta. E talvez seja o que nós estejamos vivendo hoje, meu querido irmão. Nós ainda não entendemos o que Deus está fazendo, por que Deus está permitindo. Alguns estão questionando onde Deus está, e nós sabemos que Deus está no céu, onde sempre esteve. Deus está aqui, Deus está no meu coração, no teu coração. Deus está no domínio de todas as coisas. E o que aconteceu com o profeta Abacuque está acontecendo com muita gente hoje, essa confusão entre o que vê na sociedade e o que Deus está fazendo, que para muitos a gente não consegue enxergar. Mas o que precisamos fazer é nos aplicar à oração. Então eu queria te convidar neste momento a orar pela nossa nação. Ore pela nossa nação. Ore pelos nossos governantes. Ore pelo nosso estado, ore pela nossa cidade, ore por esses que estão colocados lá para governar. Ore para que Deus abençoe os que estão trabalhando, principalmente esses da área da saúde, de segurança, tantos outros profissionais que estão aí expostos. Ore pela misericórdia de Deus, ore pela nossa nação, para que Deus cure a nossa nação, ore para que Deus tenha misericórdia de nós enquanto nação e faça uma obra que seja aquela que Ele tem como propósito. Vá ao Senhor e clame pelo nosso país. Glorioso Deus, soberano Pai, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, rogamos humildemente a Ti por esta nação, pelos fatos que andam acontecendo, pelas nossas tristezas em nossos corações, que só o Senhor pode nos confortar, nos dirigir e orientar as nossas vidas. Fortifica-nos, Senhor, a cada um de nós e nos dê, Senhor Deus, disponibilidade para agradecer a Ti, para buscar a Ti, rogar a Ti, Senhor Deus,
para que o Senhor possa colocar as tuas mãos de poder sobre esta nação, sobre esta pandemia, e nos dê, Senhor Deus, novamente a orientação para que possamos viver dias felizes, mesmo sendo junto a Ti, ó Pai, o qual nós estamos aguardando, Senhor, a Tua vinda. Tu sabes o que necessitamos e o que precisamos bem antes de pedir, por isso rogamos a Ti a Tua direção, a Tua orientação. É no nome santo e poderoso de Cristo Jesus que humildemente rogamos por esta nação, agora e sempre. Amém. Meu querido, hoje nós temos vivido um tempo em que há uma discussão entre o povo de Deus a respeito de oração e ação, no sentido de movimentação, no sentido da igreja se posicionar, se apresentar, fazer barulho. E eu estava pensando sobre isso essa semana e até respondendo a um questionamento de um pastor sobre a minha opinião a respeito desta questão. E o texto que me veio ao coração pensando sobre isso é o texto de Zacarias capítulo 4, verso 6. A parte B do verso que todos nós conhecemos, onde o Senhor diz: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Essa visão é daquele que domina os exércitos celestiais, aquele que está reinando absolutamente sobre tudo e sobre todos. E pensando em ação, eu consigo entender que a ação ela só pode ser bem-sucedida se ela estiver municiada com a oração. Porque sem a oração, qualquer ação por parte de um povo, considerado como povo de Deus, ela não será bem-sucedida, porque não agiremos na dependência, não agiremos diante da ação de Deus que vem adiantado sobre nós, à frente de todos nós, e agindo de uma forma poderosa. Eu entendo que toda ação de um povo de Deus tem que ser mediante a direção de Deus, tem que ser em resposta à oração. Então eu entendo que a maior base, a maior e melhor munição que nós temos é a oração. Não existe uma arma mais poderosa que esta nesse âmbito espiritual e nesse âmbito físico. Não existe uma arma mais poderosa que nós temos em nossas mãos, a arma que Deus dispôs para nós, que é a oração. Porque a oração, ela nos coloca debaixo do domínio da soberania de Deus, debaixo do agir de Deus, debaixo da vontade de Deus. A oração, ela evoca Deus em nosso favor. A oração, ela tem o poder de mover Deus em nossa direção. Eu entendo que se nós olhamos para o Antigo Testamento, olhamos para o povo de Israel, e pensa nesse povo quando já um povo no Egito e quando Deus vem libertá-los do Egito, a primeira guerra que se propõe a eles, guerra real, de vida e morte, ela se dá à margem do Mar Vermelho. E não curiosamente, um povo que estava desarmado, que não era habilitado para a guerra, um povo que não tinha soldados preparados. Então, esse povo vê o exército egípcio vindo, furioso contra eles, à frente do Mar Vermelho, e o que eles fazem? Vão clamar para Moisés. Moisés clama para o Senhor. E a resposta de Moisés para aquele povo é: calem-se, o Senhor vai fazer uma obra maravilhosa. O que Deus diz para Moisés? Diga a esse povo que marche. Diga ao povo que marche. A proposta de Deus não estava numa guerra entre Israel e Egito. A proposta de Deus estava na posse da terra prometida. E o povo não podia desviar a visão do propósito de Deus para uma guerra contra um exército egípcio que vinha contra eles.
Então o que Deus diz para eles? Ó, vocês não precisam fazer nada, só precisam caminhar em direção ao meu propósito, que era entregar-lhes, que era dar a posse a eles, a terra que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó, os patriarcas desta nação de Israel. E o que Deus diz simplesmente é: não foque no exército, foque no propósito. Marchem em direção ao propósito. E meu querido, o propósito de Deus é que nós caminhemos para dentro da sua vontade. Como Moisés, ele se vê também incapacitado para a guerra, impotente naquela guerra, ele vai para o Senhor. E do Senhor ele tem uma resposta. E do Senhor eles têm um livramento. Moisés e este povo. O Senhor abre o Mar Vermelho, você conhece a história, eles atravessam o mar. E quando o exército egípcio entra no mar, Deus fecha o mar e todos morrem. No outro dia, Moisés está cantando, Miriam está cantando, o povo está cantando e vendo os mortos egípcios. O que eles precisaram fazer? Apenas se manter no propósito de Deus. O que eu imagino, meu querido irmão, é que hoje a mesma realidade acontece. Esse povo de Deus, você caminha pela Bíblia, muitas vitórias alcançadas em batalhas, guerras. Eles simplesmente precisaram entregar para Deus. E Deus resolveu o problema. Outras batalhas você vai ver que eles venceram com pouquíssimos soldados. Outras batalhas Deus usou todo o exército. Mas todas estas vezes, você vai ver que era Deus entregando a eles a vitória. Literalmente, quando eles não precisaram fazer nada e a batalha foi vencida, eles buscaram a Deus. Quando eles entraram com poucos soldados nas batalhas, eles estavam dentro da vontade de Deus, na direção de Deus. E quando foi todo o exército, também era a direção de Deus. Todas as vezes que eles entraram em batalhas, dependendo de Deus, na base da resposta de oração, do clamor, da busca de Deus, eles foram vitoriosos. Seja fazendo nada, apenas contemplando o agir poderoso de Deus, seja com poucos soldados, seja com o exército todo, todas as vezes que este povo caminhou empenhado a batalhar dentro da vontade de Deus, a direção de Deus, efetivamente na vontade de Deus, eles foram vitoriosos. E todas as batalhas que esse povo propôs, sem a vontade de Deus, eles foram derrotados. Vergonhosamente derrotados. Se você lê o Antigo Testamento, se você pega principalmente ali os profetas, no tempo dos juízes também, e depois dos reis, você vai ver como que Deus sendo buscado, esse povo vencia, Deus sendo abandonado, esse povo era derrotado. Meu querido irmão, eu entendo que não há o que fazer que seja mais bem sucedido do que orar, do que clamar. Cada batalha será vencida se Deus estiver à frente. Cada batalha será vencida se estivermos dentro do propósito e da vontade de Deus. Toda vez que a vontade de Deus, toda vez que a palavra de Deus não foi respeitada, o exército de Israel foi derrotado. E assim é a igreja hoje. Toda vez que desconsideramos a vontade de Deus, toda vez que desconsideramos a palavra de Deus, nós somos derrotados. Mas o que entendemos é que precisamos orar. Precisamos buscar a Deus. Precisamos depender de Deus. Para que Deus nos mostre a sua vontade, o seu propósito. Não estamos entendendo muito ao certo o que Deus está fazendo? À luz do que Abacuque também, no seu livro apresenta, a visão dele de não entender nada daquilo, e de repente Deus apresenta a visão a ele. Talvez é o que nós precisamos, meu querido irmão, orar para que Deus nos mostre o que ele tem como propósito. E se não soubermos, simplesmente confiarmos que o propósito de Deus, ele é sempre maravilhoso, assim como a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Nós precisamos orar para que Deus opere poderosamente diante do caos que estamos vivendo. Seja esse
esse caos social que estamos vivendo, na esfera dessa sociedade, né, tão corrompida, tão distante de Deus, ou seja, esse caos espiritual que estamos vivendo também dentro da própria igreja do Senhor Jesus, quando muitos cristãos estão voltando a velhas práticas pecaminosas, práticas que ofendem a Deus, práticas que estão trazendo para todos nós danos, sejam pessoais, sejam familiares, práticas que são comuns ao mundo sem Deus. A igreja vive um caos, até de identidade hoje. Precisamos orar para que Deus permita que essas circunstâncias vividas neste tempo, seja de pandemia, seja de esfriamento espiritual, que isso gere em nossos corações e principalmente na igreja de Deus uma nova visão, ou renove a nossa visão, restaure a nossa visão, a nossa fé, a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus. Então, meu querido irmão, diante dessa realidade entre agir e orar e ação, eu entendo que a oração, ela move Deus em nosso favor. E aquilo em que Deus nos dirigir, aquilo nós faremos. Mas não tenho dúvidas que se há uma munição poderosa deixada por Deus para a sua igreja romper contra as portas do inferno, é a oração. E aí nós temos também aquela armadura que o apóstolo Paulo fala quando ele escreve aos Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Mas evidentemente ele conclui aquilo lá falando sobre a oração. Conclui aquela relação de armas falando sobre a oração. Então, meu querido irmão, diante do que estamos vivendo, a convocação para a igreja, oração. Não deixe de orar. Nós vamos louvar ao Senhor neste momento com o nosso grupo de louvor e logo em seguida nós vamos ter o terceiro momento de oração. Senhor.
Louvado seja Deus por podermos adorá-lo e termos esses irmãos que tanto nos abençoam com sua instrumentalidade, seja nos hinos, seja nos louvores, seja nas inspirações musicais. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. E eu quero neste momento convidar você para um terceiro momento de oração, em que oraremos pelos nossos missionários. Como os irmãos sabem, muitos missionários estão sendo chamados de volta para o Brasil, e quando chamamos de volta os missionários para o Brasil é porque não temos condições de sustentá-los. E hoje é o que nós temos vivido. Muitos missionários voltaram para o Brasil e, seja por conta da pandemia ou por conta de sustento, estão sendo convocados a voltar para casa, voltar para o Brasil. Quando, na verdade, o sonho, o que move o coração desses missionários é o campo missionário. Mas alguns estão lá e nós fazemos parte disso. Então, eu sei que a gente pode mobilizar, eu sei que nós podemos orar, nós podemos contribuir e, com certeza, meu querido irmão, o que nós precisamos é depender de Deus. Então eu gostaria que neste momento você colocasse os missionários diante do Senhor. Eu sei que as suas famílias aqui se preocupam, eu sei que eles lá se preocupam e todos nós nos preocupamos porque são nossos irmãos. São aqueles que aceitaram desafios, são aqueles que colocam suas vidas à disposição do Senhor para viver ou para morrer. Então eu quero te convidar a orar. Ora pelos nossos missionários, seja os que estão em outros países, seja os que estão em nosso país, em nosso estado. Ore para que Deus os sustente, para que Deus os livre do mal, para que Deus os guarde neste tempo de pandemia, para que Deus proveja a eles sempre a fé para continuar falando do Senhor Jesus, assim como todos nós, como missionários que deveríamos ser em nossa própria realidade em que vivemos. Que Deus, sim, nos ajude a termos uma visão de clamor sempre pelos missionários. Então, neste momento, eu te convido a debruçar diante do Senhor e clamar pelos nossos missionários. Boa noite, irmãos. Agora nós estaremos orando por missões. Oremos. Pai de amor e eterno, graças te damos pelo privilégio de podermos, Pai, participar da obra missionária, Senhor Deus. Seja intercedendo, seja ofertando. Nós te louvamos pela vida de cada servo seu, que está à frente pregando a tua palavra, levando conforto e amor para aqueles que carecem de ti e não te conhecem como Senhor e Salvador, ó Pai. De modo especial, peço que visita cada um dos seus servos, supra suas necessidades, fortaleça eles, ó Pai, emocionalmente, espiritualmente e também fisicamente, ó Pai, que os seus servos se sintam amparados, ó Pai, que eles sintam a tua presença ali na vida deles, nos seus campos missionários, que realmente nada lhes falte, Senhor Deus, que eles saibam que a tua igreja na face da terra estão segurando as cordas, ó Pai, enquanto eles trabalham. Também te peço por aqueles teus servos que estão pregando a palavra em países difíceis, onde os cristãos são perseguidos, que o Senhor esteja abençoando cada um deles, protegendo, ó Pai, que teu reino continue expandindo, ó Pai, e essas pessoas que ali moram tenham a oportunidade de ouvir falar de Jesus e a oportunidade de fazer a sua escolha, Senhor Deus, e serem salvos e transformados. Eu te louvo por tudo o que tem feito, ó Pai, por missões e através de missões,
por tudo aquilo que ainda irá fazer. É o que eu te peço, agradecida, te louvando por tudo, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus por esse tempo tão especial, louvado seja Deus pela oportunidade de a Ele oferecermos o nosso culto. Eu quero agradecer a Deus e agradecer a você que fez deste momento um momento de culto ao Senhor, oportunidade que Deus nos deu e que nós aproveitamos. Então, que o Senhor seja sempre louvado e que a sua vida, a minha vida, as nossas vidas sejam sempre abençoadas pelo Senhor. Nós já estaremos orando, encerrando o nosso culto, mas quero antes deixar uma informação aqui. No próximo domingo, que é domingo de Páscoa, nós queremos ministrar a ceia do Senhor no nosso culto às 19 horas. E aí eu te convido a preparar na sua casa já os elementos, o suco de uva, o pão, para que, se você conseguir reunir a sua família, você e sua família possam participar da ceia do Senhor também no culto do próximo domingo às 19 horas. Aí prepare na sua casa os elementos e juntos estaremos ministrando a ceia do Senhor e relembrando o sacrifício do Senhor Jesus por nós e de fato celebrando a Páscoa e seu significado para você e para mim neste tempo que estamos vivendo. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de te cultuar. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de te adorar. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui. Está comigo e está com os meus irmãos. Cada um, ó Deus, certamente pode sentir a tua presença. Então que a tua bênção, ó Pai, os alcance, que a tua bênção, ó Pai, os anime, os fortaleça, que a tua bênção, Senhor, os mantenham firmes no Senhor e que assim juntos possamos caminhar. Mesmo diante de uma pandemia, mesmo diante de um distanciamento, possamos caminhar firmes, unidos para dentro do propósito do Senhor, para alcançar o propósito do Senhor para a vida de cada um de nós. Que assim seja, ó grande e poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe para a tua honra e para a tua glória. Amém. Que Deus te abençoe. This is amazing.